Então, o squash visual é uma técnica clássica também da programação neurolinguística, ela é muito interessante e ela é feita para lidar com situações de conflito, né? Ou seja, situações onde nós experimentamos conflitos. O que é um conflito entre partes, né? Já que nós estamos falando de partes? É quando você fica dividido entre duas coisas, por exemplo. Então é quando uma parte sua deseja fazer uma coisa e outra parte deseja fazer outra coisa. Quem às vezes já não experimentou alguma coisa assim, né? Um lado meu quer viajar de férias e o outro lado acha que eu devo ficar em casa descansando. Aí, poxa, mas eu tenho uma parte minha que quer viajar de férias, pô, mas tem um lado meu que quer ficar em casa descansando. Então eu vou ficar em casa descansando ou vou ficar de férias? E às vezes você fica dividido entre essas partes, né? Que ficam, é como se literalmente essas partes te puxassem para lados distintos, né, em relação a isso. Então essa é uma técnica muito interessante, né, que o Richard Bandler desenvolveu, o squash visual, onde você vai trabalhando num processo para integrar essas partes. Ou seja, é uma técnica bem interessante para ajudar a resolver conflitos. Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês essa técnica, depois, né, nós vamos repassar o processo de uma maneira geral, né? Então é interessante que você escolha uma situação onde você ainda sinta algum tipo de divisão interna, né? Alguma situação nível 5, né, e tal, ou seja, onde 0 é muito fácil, 10 é muito grave, 5 é o meio do caminho. Uma situação onde você fica entre duas coisas, né? Não sei se caso compro uma bicicleta, não sei se faço ou não faço esse projeto, não sei se vou ou não vou por aí, né? Se caso eu separo, alguma coisa assim. Então eu quero que nesse momento você identifique, quero que cada um identifique, enquanto eu vou botando um somzinho tranquilo, eu quero que cada um identifique essa parte interna que ainda gera algum tipo de conflito. E eu quero que você coloque as duas mãos assim, sobre as pernas, né, viradas com as palmas para cima, tá? De modo que você possa visualizar. Se você não quiser visualizar, se você quiser fazer de olhos fechados, você pode também fazer, mas deixa as mãos assim, e aí na hora que eu falar da mão esquerda, da mão direita, você mexe um pouquinho uma, mexe um pouquinho outra, né, para dizer que você está ancorando, que na verdade você vai ancorar nas mãos as partes que nós vamos identificar. Então pense num conflito, numa coisa onde você ainda se sinta dividido, dividida em relação a alguma coisa, onde exista um certo conflito, onde você não tem dúvida que você tem conflito sobre alguma coisa. E tente identificar que conflito é esse e quais são essas duas partes que te puxam para lados diferentes. E você vai representar uma das partes na mão esquerda e uma das partes na mão direita. Vamos chamar X e Y, por exemplo. Então a mão esquerda é X, a mão direita é Y. Eu quero que você pense separadamente em cada parte. Cada uma das mãos vai representar uma das partes. E é como se você estivesse observando, projetando nas suas mãos, que você pode olhar, ou de olhos fechados imaginar, aí quando você estiver falando de uma ou outra, você dá uma mexidinha na mão. E eu quero que você olhe para sua mão esquerda, X, e pense nessa parte interna X, que está te puxando para esse lado X. Enquanto na mão direita Y, existe uma parte que está te puxando por um lado, por um direcionamento Y. Vamos voltar de novo para a parte X. Vamos voltar para a parte X nesse momento. E vamos convidar que essa parte X se apresente. Como ela é? O que essa parte quer para você especificamente? Ela quer o que para você? Vamos supor que nesse momento só existe ela, só existe essa parte X. E vamos identificar o que X quer para você. Ela quer que você vá para qual lado da questão? E por quê?
que ela quer isso? Quais são os fundamentos disso que você percebe? Ela quer que você vá pro lado X, por quê? O que ela sustenta? O que é importante para ela? Ou seja, os valores, né? O que é importante para ela? Você já relaxou? O que é importante? Agora, isso. Identifique, Deixe que veja, todo o seu ouça. corpo O que é importante? deixe que essa sensação relaxante se espalhe por todo o seu O que ela acredita? Apenas relaxe. Quais são as crenças que ela sustenta Relaxe. para ir para o lado X Você sabe e não Y? como fazer isso. Quais são as crenças que ela tem, que ela mantém, que ela sustenta, para que você vá para esse direcionamento específico? Ou já esqueceu? Quando você pensa na possibilidade de ir para o lado X, representado pela mão esquerda, quando você pensa nessa possibilidade, como é que você representa isso na sua cabeça? Quais são as imagens mentais, Tente em vão existir. com cores e formas, brilho ou não, Agora, tamanho da imagem? Que diálogos internos você produz relaxa agora. quando pensa na possibilidade do lado X, da escolha X, Deixe-se levar ainda mais. as sensações físicas, os sons? E na medida que você vai fazendo isso, você vai mexendo na sua mão esquerda, né, um pouquinho. Não precisa ser muito, pode ser um pouquinho só para caracterizar e ancorar que você está lidando, né, com essa parte. Ela está representada nesse momento, nessa mão. Tudo ao contrário. O que ela deseja, o que ela quer. Essa parte X, ela está tentando fazer o que por você nesse momento? Na hora que ela está tentando levar você para X, qual é a intenção positiva dela? Porque é muito melhor. O que lá no fundo ela está tentando fazer por você Muito mais amplo. quando ela convida você para ir para o lado X? O que lá no fundo ela está tentando fazer por você, dizer para você, fazer você sentir, quando ela leva você ou convida você para ir para esse lado? Relaxa agora. O que lá no fundo ela quer alertar você para quê? Cada vez mais. Quando ela leva você para aquele lado? Relaxe profundamente. E quais recursos que essa parte X tem? Relaxe. O que você percebe como recurso nessa parte X? Quais recursos essa parte tem dentro dela? Independente de qualquer coisa, mesmo se você vá ou não para esse lado e tal, que recursos essa parte tem e você identifica? Agora. Isso, veja, ouça, sinta. Converse consigo a respeito. Agora relaxa essa mão e vamos pensar na mão direita, na mão Y, vamos dar uma mexidinha nela. E vamos pedir que essa parte se apresente, quem ela é, o que ela quer para você. O que ela deseja, qual é a proposta da parte Y. E vai mexendo devagarzinho, vai se sensibilizando bem tranquilamente para não sair do estado. O que essa parte deseja para você? Profundamente. Veja, ouça, Se sinta. você respirar, é o que você vai sentir. O que ela acredita que é importante para te puxar para o lado Y? Quais são as crenças que estão presentes quando ela te puxa para o lado Y? Você E quais são os valores que ela defende? Ou seja, o que é importante para ela
para ela tentar chamar sua atenção para o lado Y. E quando você pensa na possibilidade de ir para o lado Y, o que você vê, ouve, sente, diz para si? Como você representa isso em você? De que forma você representa isso? E vai dando uma mexidinha na mão direita. Todos os detalhes de imagens, sons, sensações, em seus detalhes de cores, volume, intensidade das sensações. E qual a intenção positiva da parte Y? Na hora que ela puxa você para o lado Y, o que ela está tentando fazer por você de mais importante através disso? O que essa parte está tentando cumprir para você, fazer por você através disso? Lá no fundo. O que ela está tentando te mostrar, te dizer, te fazer sentir, chamar sua atenção? Para quê? Muito bem. Quais os recursos da parte Y? O que você identifica, independente do que você escolha, como recursos que essa parte tem? Isso. E agora vamos considerar as duas. Vamos pensar numa, noutra, vamos dar uma mexida em uma, em outra mão, às vezes nas duas ao mesmo tempo, mas eu quero que você vá contrastando agora as duas. De vez em quando pensa em tudo que você eliciou na parte Y, tudo que você eliciou na parte X. O que existe de semelhante, de diferente nessas duas partes? E vá se conscientizando por que existe um conflito. Qual é o ponto do conflito? E vamos imaginar agora que você é uma espécie de conciliador. Você é conciliador, né? E vai conciliando duas pessoas, né? Hoje em dia existem conciliadores, isso é uma profissão inclusive hoje, né? Que pegam duas pessoas e tentam buscar um acordo. E em todo acordo, em maior ou menor grau, as partes perdem alguma coisa e ganham alguma coisa. Isso é um acordo. Nem sempre é 50%, tá? Mas é feito alguma coisa que, mesmo não sendo 50%, às vezes é, às vezes não é, existe um entendimento de que alguma coisa vai ser feita para que as duas partes sejam atendidas em alguma coisa importante e ao mesmo tempo elas vão ceder a alguma coisa importante. Então vamos imaginar que essas partes são duas pessoas e você é um conciliador olhando para essas duas pessoas. E eu quero que você vire uma mão de frente para a outra, as palmas, né, mas ainda mantenham afastadas, né, e comece a pensar como negociar, né? O que é viável, o que é possível, né? O que é possível de ser feito, que primeiros passos podem ser dados, se for o caso, no sentido de atender o que é importante para uma, atender o que é importante para outra, né? Lembre, cada uma delas tem uma intenção positiva. Apenas relaxe, apenas relaxe. Como atender essas intenções positivas? E ao mesmo tempo, porque atender a intenção positiva não quer dizer que exatamente a coisa imaginada tem que ser feita. Lembra? Eu preciso beber para me soltar socialmente. Essa era a intenção positiva da bebida. E aí depois a pessoa descobre que ela não precisa beber. Ela pode se soltar socialmente. Então a intenção positiva do soltar-se socialmente
pode ser atendida de outra forma. Sensações. Então essas intenções positivas que puxavam a X para o lado X e Y para o lado Y, não precisa necessariamente ser atendida da forma X e da forma Y. Talvez as intenções positivas possam ser preservadas, mas outros caminhos, ou um caminho do meio, ou um caminho mais conciliador, pode ser trabalhado. E comece a pensar, talvez você não tenha uma solução final, mas se você não tiver hoje ainda uma solução final, gente, o que seriam os primeiros passos no sentido de se investigar algo? E na medida em que você vai pensando alguma coisa e você vai sentindo harmonia nas mãos, que essas partes estão concordando, ou seja, cedendo em alguma coisa e ao mesmo tempo ganhando alguma coisa, naturalmente eu quero que você vá juntando as mãos. Mas não antes de naturalmente, deixa ser quase como se fosse um imã, uma atração natural. Vá aproximando na medida e na proporção em que você vai percebendo e negociando na sua cabeça, identificando especificamente o que pode funcionar como algo que vai atender as duas partes. Não precisa ser 50%. Porque nem sempre é o 50% que vai ser o melhor. Às vezes pode ser 30% e 70%, mas vai ser bom para as duas dessa maneira. Então, e se você não sabe o que fazer definitivamente, pense em alguma coisa para investigar como você se sente. Tipo assim, vou dar alguns passos conciliadores que me parecem bons para testar algo. Tá? Também é interessante começar isso. E na medida em que você for sentindo isso, você vai juntando e vai imaginando como se tivesse dois campos de energia. Você pode botar uma cor para cada mão, que representa tudo isso que você trabalhou em cada parte. E na medida em que esses campos interagem, essas partes agora vão se juntando e vão se unindo, formando, quando as palmas se juntam, como se você estivesse quase que rezando, é como se você estivesse juntando. E quando tocar as mãos, comece a ter mais e mais pensamentos conciliadores. Traga as imagens mentais, os sonhos, as sensações, traga os diálogos internos, aponte ao futuro, onde você se imagina indo lá na hoje, amanhã, depois, já dando os passos conciliadores. E na medida em que você vai gostando, vai trazendo para o peito as mãos e vai juntando as mãos assim, onde você tem como se fosse uma asa de uma borboleta assim, você põe as duas mãos com as palmas no peito, como se essa energia tivesse no seu coração, né, onde estão as emoções e tal, trabalhando essa conciliação. E trabalhe nesse momento a emoção positiva de ter essa conciliação, de ter esse estado positivo, de ter essa coisa positiva, de buscar essa coisa positiva. E sinta, veja, ouça, perceba que outros ajustes você pode fazer para ter um processo único, encadeado dentro de você, onde você concilia essas coisas. E eu fico me perguntando quantas outras conciliações semelhantes inconscientemente você pode gerar, você pode trazer para a vida das pessoas, você pode proporcionar. Respire, sinta. Enquanto você vai se imaginando no futuro, dando esses passos conciliadores, diversas coisas que você pode escolher fazer e sentir prazer em fazer para estar bem, se sentir bem, experimentar coisas boas dentro de você. Enquanto você respira, sente, respire, sente. Talvez você experimente
ainda alguns ajustes, acolha os ajustes e pergunte-se como eu posso ajeitar ainda mais as coisas para que possa haver mais harmonia ainda dentro de mim. E perceba por que é bom, por que é importante essa harmonia, o que você acredita sobre isso, como você se sente enquanto pessoa fazendo isso, como isso além de você é percebido pelo todo e como isso naturalmente traz o uso de seus recursos internos, novas ações nos ambientes onde você flui para que o efeito possa acontecer neurologicamente. Faz a diferença. Eu vou fazer uma contagem de 0 até 7, a cada número você vai saindo desse estado. E no 7 você abre os olhos sentindo-se muito bem. Então vamos: 0, 1, 2, 3, saindo desse estado, muito bem. Tente em vão resistir, isso. 4, 5, espalhando a conciliação e o bem-estar, todo o aprendizado feito aqui. 6 e 7, abra os olhos e saia agora.